Queridos, hoje pela manhã, quando nós expusemos o 6º episódio da 3ª temporada da nossa série Edificarei a Minha Igreja, nós deixamos o apóstolo Paulo e Barnabé, o seu companheiro de viagem, saindo da sua primeira viagem missionária e encerrando aquela missão para a qual Deus havia lhes constituído ainda em Antioquia da Síria, depois de organizarem aquelas igrejas que ali existiam na região da Ásia Menor e que naquela ocasião constituíam os primeiros frutos da obra que Deus tinha para eles quando lhes chamou para alcançar até os confins da terra. Nós pretendemos chegar ao dia de hoje, ao final do dia de hoje, praticamente no meio, um pouco mais à frente do livro de Atos dos Apóstolos. Eu vou explicar melhor. É porque, ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo e Barnabé já podiam contar os frutos do que Deus havia feito naquelas 4 igrejas, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, antes de começar a segunda viagem missionária, talvez no capítulo 15 de Atos, que eu já lhe convido a abrir, um dos mais importantes e significativos episódios da história da igreja apostólica, da igreja primitiva. Porque nós estamos diante do primeiro concílio universal da igreja. A primeira vez que apóstolos e presbíteros vêm daquelas igrejas que foram plantadas, de toda a região da Judéia, de toda a região de Samaria, da própria Antioquia da Síria, e se juntam em Jerusalém para discutir uma questão absolutamente fundamental, que haveria de ser redescoberta e rediscutida 16 séculos depois, naquilo que nós conhecemos como Reforma Protestante do século XVI. Há pouco mais de um mês nós comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. E, como é costume, nós revivemos os 5 símbolos, sinais específicos da Reforma que caracterizam um protestante, que caracterizam alguém que naquele século XVI protestou contra o estado da igreja da época. E vocês se lembram que quando Martinho Lutero apregou no dia 31 de outubro de 1517 as suas 95 teses na porta da capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, o cerne da questão, o âmago da questão que Martinho Lutero combatia era a salvação pelas obras por meio das indulgências, dos sacrifícios e das penitências, que até então era o ensino medieval que levaria as pessoas supostamente ao céu. Sola gratia significava para Martinho Lutero e para os reformadores que a salvação não tinha o fundamento dela posto nas obras dos homens. Mesmo os mais religiosos, os mais penitentes, os mais piedosos, não agradariam a Deus o suficiente para perdoar os seus pecados e serem levados para o céu. Esse era o cerne do ensino de Lutero, que se levantava contra a pregação da venda de indulgências na igreja medieval na época, principalmente para arrecadar fundos para a grande Basílica de São Pedro no Vaticano. Só que 16 séculos antes, logo no início da igreja cristã, essa mesma questão foi levantada. E ali estariam reunidos em Jerusalém, depois da primeira viagem missionária, judeus e gentios pela primeira vez, presbíteros de origem judaica e presbíteros de origem gentílica, apóstolos do Senhor, para discutir se o homem seria salvo pela graça de Deus, baseada no mérito que Cristo havia feito no Calvário, ou se alguma coisa a mais seria necessário. Nós temos, portanto, o primeiro concílio da igreja de natureza essencialmente soteriológica, salvífica, e essa discussão viria, naquele momento, balizar todo o ensinamento da igreja a partir dali. Por isso esse concílio é considerado o concílio mais importante da história da igreja,
mesmo que outros tantos importantes tenham passado depois. Portanto, abra a sua Bíblia, porque nós estamos exatamente no intervalo entre a primeira viagem missionária de Paulo e a segunda que ele haveria de fazer, e no meio se reúne a igreja no concílio chamado Concílio de Jerusalém. Como nós veremos, isso é absolutamente fundamental para que nós tenhamos hoje uma fé cristã saudável, que não nos leve ao falso engano de que temos alguma coisa para retribuir, para pagar, para vender a Deus, mesmo que seja algo muito religioso. Diz assim a palavra de Deus em Atos capítulo 15, a partir do verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, dentre aqueles que assim ensinavam, subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros daquela igreja-mãe naquela cidade, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e de Samaria, e por onde passavam narravam a conversão dos gentios, causando grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito, e ele se referia a Atos capítulo 10, a experiência que ele havia tido, Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio ouvissem os não-judeus, os gentios, a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo a eles o Espírito Santo, assim como também a nós concedera. Ele estava comparando Atos 2, dia de Pentecostes, com Atos 10, na casa de Simão Pedro, na cidade de Jope, quando o Espírito Santo também desceu sobre os gentios. E ele continua: Deus, além de conhecer o coração e lhes dar testemunho, concedendo o Espírito Santo, não estabeleceu distinção alguma entre nós, judeus, e eles, gentios, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz os ombros dos discípulos um jugo, um peso, que nem mesmo nossos pais puderam suportar, nem mesmo nós. Mas nós cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles, os gentios o foram. E então toda a multidão silenciou, passando agora a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. E ele se referia à acabada viagem que eles tinham feito. Depois que eles terminaram, então falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Simão Pedro expôs como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi,
e levantando-se de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens, se referindo aos gentios, busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, Tiago, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas apenas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja ali reunida, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. E os homens foram Judas, chamado Barsabás, que não tem nada a ver com Judas Iscariotes, é outra pessoa, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. E escreveram por mão deles o seguinte, naquilo que ficou conhecida como a primeira carta conciliar da história da igreja. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, junto com Paulo e Barnabé, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados, então, desceram logo para Antioquia com esta carta, e tendo reunido a comunidade da igreja de Antioquia, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. E tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali, e Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Terminada estava a controvérsia, pelo menos por enquanto. Vamos orar e pedir a bênção de Deus? Ó Deus, fala ao nosso coração na medida em que vamos expor a Tua palavra. Certamente não somos capazes de interpretá-la com os nossos olhos, com a nossa inteligência limitada. Precisamos de Ti, da iluminação do Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou esta palavra e que pode abrir o nosso entendimento e falar conosco, nos dando a certeza da Tua verdade naquilo que nós iremos expor, falar e ouvir. Abençoa cada um de nós, traz para Ti a concentração da nossa mente, não nos deixe dispersar os pensamentos, nem nos distrair com absolutamente nada, a não ser com a exposição da Tua palavra. E fala conosco, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que mais me chama a atenção nesse texto é a expressão que em algum momento é usada, quando a decisão já tomada diz assim: e nós decidimos não ir além daquilo que era essencial. Toda igreja, uma igreja pequena como essa, relativamente pequena,
uma grande denominação formada por várias igrejas, a cristandade, de um modo geral, sempre terá pensamentos diferentes, controvérsias, polêmicas. Na verdade, toda igreja que se preza como igreja cristã defende a ideia de que cada um de nós tem livre exame das Escrituras. Ou seja, que cada um, sem depender de pastor, de padre, de quem quer que seja, pode abrir a Bíblia, ler a Bíblia e buscar a compreensão que o Espírito Santo lhe der daquilo que está escrito para o seu coração. Obviamente que os textos não são uma tábula branca, uma página em branco que você coloca sobre eles a sua interpretação do jeito que você quiser. Quando normalmente as pessoas fazem isso, normalmente elas cometem erros, que nós chamamos de heresias. Mas é natural que cada um, naquilo que principalmente não é essencial, tenha opiniões diferentes. Mas quando os apóstolos aqui se depararam diante daquele problema, eles entenderam rapidamente que estavam diante de uma questão crucial, que precisava ser definida naquele momento, que precisava morrer no nascedouro, porque se assim não fosse, queridos irmãos, não existiria cristianismo, existiria uma seita, uma segmentação dentro do judaísmo chamado cristianismo, ou qualquer outro nome. Porque fica muito claro que quando os apóstolos se depararam diante daquela dificuldade, a questão em si era: Cristo basta ou não? A obra que ele fez é suficiente ou não? Confiar no que ele fez é bastante ou não? O que ele fez foi baseado em uma antevisão de algum mérito que nós tivéssemos para escolher um e não o outro para a salvação, ou ele simplesmente derramou a sua graça sobre aqueles que ele havia escolhido para que eles fossem salvos apesar deles e não por causa deles? Essa era a questão. Você perceba que em vários momentos do texto a palavra graça aparece, porque obviamente era alguma situação nova para aquela igreja que começara. Muitos deles eram judeus, acostumados a uma obediência bastante estreita da lei. Eles eram tão legalistas, mas tão legalistas, que chegaram a criar volumes de comentários de interpretação sobre as leis de Moisés, que Jesus chamou de tradições dos homens, e pautavam a sua vida por aquela legislação complementar, que dava a eles a falsa impressão de que se eles seguissem as minúcias da lei, eles ganhariam o favor de Deus, e Deus os salvaria, primeiro porque eles eram filhos de Abraão, segundo porque eles eram restritos no cumprimento da lei. Assim eram todos os apóstolos de Jesus, os primeiros cristãos de Jerusalém, e na medida em que a igreja se expandiu ainda em território judaico, todos aqueles que se converteram. Era difícil sair desse mindset, dessa visão de vida, de mundo e de relação com Deus, e entender graça. Graça. O homem naturalmente já não entende graça, porque entende que merece sempre alguma coisa. Eu me recordo quando, no dia 11 de agosto de 1980, Deus alcançou meu coração, que a primeira pergunta que me fizeram é: você crê que Jesus Cristo pode lhe salvar? E a minha resposta foi: mas salvar de quê? Eu não sou tão ruim assim. E aí fui elencando as coisas que eu achava ali, com meros 15 anos de idade, que me dariam direito de dizer assim: Deus me salve, porque afinal de contas eu sou bom, eu não sou ruim. Naturalmente o ser humano tem a impressão de que aquilo que ele faz garante o favor de Deus. E quando isso é revestido de uma conotação religiosa, mesmo entre protestantes como nós, em que achamos ou podemos achar que vir à igreja aos domingos, dar o dízimo, frequentar, ser voluntário na igreja, pode nos dar algum crédito diante de Deus e assim sermos abençoados,
isso então se reveste de algo ainda mais forte, e os judeus tinham tudo isso. Observe que logo no começo do texto, diz que aqueles que trouxeram esses problemas eram pessoas que, da seita dos fariseus, justamente aqueles contra os quais Jesus teve os seus piores embates, nos evangelhos ali contados, que tinham se convertido, trouxeram do farisaísmo todo o peso da tradição. Eles eram novos convertidos, eram de Deus, mas eles tinham ainda toda a tradição de dizer assim: mas espera aí, quer dizer agora que alguém que nunca conheceu a lei, que nunca foi à sinagoga, que não é descendência de Abraão, que é um gentio, adorador de ídolos, um pagão, que vive uma vida dissoluta, só vai precisar crer em Cristo e todo o seu passado estará apagado e ele será uma nova criatura, porque Deus o salvará pela graça? Me conte outra. É mais ou menos parecido com o que nós vemos ainda hoje, quando pessoas que são que têm publicamente uma história de vida bastante afastada de Deus, aqueles que realmente encontram com Deus, enfrentam sempre aquela ideia: mas será que é assim? O cara faz o que quer, diz o que quer, e aí é só se converter? No caso dos fariseus, o problema era ainda mais forte, porque eles se achavam os merecedores, e não podia ter um caminho mais direto, já que eles não tinham tido um caminho mais direto a Deus, era sempre mediado por essas tradições. Então eles trazem esse problema quando começam em Antioquia da Síria a ouvir o apóstolo Paulo e Barnabé contando o que Deus havia feito em Antioquia da Pisídia, em Icônio, em Listra, em Derbe, de como judeus tinham se convertido nas sinagogas, mas também como gentios tinham se convertido. Eles então, ao ouvirem isso, diz o texto, que surgiu, verso 2, não pequena discussão com eles, Paulo e Barnabé. E então aquela igreja, entendendo que o assunto extrapolava a sua jurisdição local, envia Paulo e Barnabé e esses que estavam com ele discutindo para Jerusalém. E lá eles então se reúnem com a liderança da igreja. Observe, e é um detalhe importante à luz do que vimos hoje pela manhã, que já em Jerusalém eles não encontraram apenas os outros apóstolos, Tiago e Pedro e os demais, mas eles já encontram uma liderança local formada, que atende pelo nome de presbíteros. Eu falei hoje pela manhã que isso era a característica da igreja cristã primitiva, ter presbíteros como nós temos aqui, anciãos maduros na fé, que junto com os apóstolos pastoreavam as igrejas, e mesmo quando os apóstolos tinham que sair para o outro campo missionário, eles continuavam pastoreando a igreja. Aquela caravana sobe para Jerusalém, e lá diz o texto que houve uma grande reunião. Apesar deles terem sido bem recebidos, os debates foram acalorados, e à medida em que Paulo e Barnabé contavam aquilo, veja aí o verso de número 5, insurgiram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Veja, era dos fariseus, mas não fariseus judeus, fariseus que tinham sido judeus, mas que haviam crido. Depois, com o passar da carruagem, eles começaram a ser conhecidos na igreja como os judaizantes. Paulo chega a escrever uma carta, a carta aos Gálatas, para aquelas igrejas iniciais, e que é a primeira carta que Paulo escreve, para corrigir os irmãos da Galácia, que estavam indo para o caminho dos judaizantes. Esses homens se insurgem, e veja qual era o ponto deles, no verso 5 ainda. Eles diziam e afirmavam e ratificavam: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. O caminho era muito simples de compreender. Eles não aceitavam que do paganismo as pessoas passassem direto para o cristianismo, por meio da conversão pela fé em Jesus Cristo. Eles entendiam que as pessoas tinham que parar e fazer um pit stop religioso,
se tornarem judeus e só depois de serem judeus eles se tornarem cristãos. Parecia ser um detalhe mínimo, mas não era. A igreja em Jerusalém, apóstolos e presbíteros, entendeu que aquilo era essencial. E por que era essencial? Porque se há alguma coisa que é fundamental para compreender a fé cristã é que só Cristo salva. Não precisa nada antes, não precisa nada depois, porque a fé cristã afirma que a salvação não é baseada em nada que eu tenha feito antes ou que eu tenha feito depois de Cristo se apresentar para mim. A minha fé em Cristo é a confiança de que aquilo que Ele fez na cruz do Calvário e que não depende de mim, foi graça, foi amor sacrificial, é suficiente. Eu devo sim viver de maneira obediente para agradar a Ele, sim, sem dúvida. Eu devo obedecer a Ele e a sua palavra, sim, sem dúvida. Eu devo tê-lo como prioridade da minha vida, sim, sem dúvida. A minha graça recebida motiva o meu coração para que eu ofereça a gratidão ao Senhor, sim, sem dúvida. A melhor forma de agradecer é obedecer, sim, sem dúvida. Mas isso não me salva, nem antes, nem durante, nem depois. Ali estava, irmãos, a encruzilhada da igreja cristã. Se isso fosse aceito, então a igreja seria uma derivação do judaísmo. Seria como fariseus, como saduceus ou qualquer outro ramo do judaísmo. Cristo teria morrido em vão. Já não mais seria solos Christus, só Cristo, nem sola gratia, só a graça, nem sola fidei, porque não seria mais somente a fé, era fé mais circuncisão e obra segundo a lei de Moisés. Como é que a igreja resolve isso? É curioso, né, irmãos, porque nós somos acostumados, pelo menos eu assim fui, a olhar para os concílios religiosos como um lugar em que as contradições aparecem. Historicamente, a gente olha para os concílios da igreja e diz assim: eles decidiram em vários momentos de maneira errada, eles decidiram de maneira contraditória, debateram durante meses, algumas vezes durante anos, para decidir uma questão. Será que esse povo não tinha o que fazer? Normalmente é a visão popular que se tem dos concílios. No entanto, este concílio era formado dos apóstolos, ou era formado dos apóstolos de Jesus Cristo, aqueles que tinham caminhado com Jesus, ouvido os seus ensinos, deixado o judaísmo e passado a ser judeus convertidos ao Messias que haveria de ser esperado e que havia aparecido e que havia encarnado, feito o sacrifício no Calvário. E junto com eles a primeira geração dos novos convertidos na igreja de Jerusalém e que de maneira madura foram eleitos para se tornarem os líderes daquela igreja, que são os presbíteros. Portanto, nós não temos aqui, irmãos, uma distância muito grande entre o ensino original de Jesus e aquilo que eles tinham que decidir, porque eles eram aqueles que tinham sido testemunhas do que Jesus havia ensinado. Eles eram, sem dúvida alguma, o corpo de concílio mais autorizado por Deus que a igreja já viu. Eles eram os originais. Eu gostaria de destacar 3 participações e com elas destacar o fundamento dos argumentos de cada um e depois aplicar para que você entenda o que é que tudo isso tem a ver com você hoje, em pleno século 21. O primeiro é o argumento que Pedro usa. Quem estava dirigindo essa assembleia não era Pedro, era Tiago. Tiago tem uma postura de presidir, de moderar, de liderar. Tanto é que ele faz depois menção ao que um falou, menção ao que outro falou, mostrando as posições e tentando causar uma conciliação que ele inclusive propõe. Pedro é o primeiro que fala. E ele disse: irmãos, vocês hoje estão ouvindo o que Paulo e Barnabé estão contando do que ocorreu na Ásia Menor. Mas vocês esqueceram que aqui mesmo, pertinho, na cidade de Jope,
Conforme está contado por Lucas em Atos 10, eu estava um dia orando, quando me deu uma visão ao meio-dia, de um cesto, de um lençol descendo dos céus, e dentro do lençol, todo tipo de animal impuro para nós judeus, que a lei de Moisés proibia que a gente comesse. Vocês se lembram que eu contei inclusive aqui para vocês? Vocês se lembram que fui eu, que estou aqui, não Paulo e Barnabé apenas depois, mas eu que originalmente fui levado a compreender, depois que mensageiros foram enviados para mim, dizendo que eu devia ir para a casa de um homem que matava animais e curtia a pele, chamado Simão, meu homônimo, e lá eu vi uma assembleia de gentios reunidos, que Deus havia reunido falando com ele, e eu me vi agora, um judeu, entrando na casa de um gentio, convivendo com eles e sendo levado por Deus a pregar o evangelho. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram que na medida em que eu preguei, aconteceu o mesmo com eles que aconteceu conosco, lá em Pentecostes, que o Espírito Santo desceu sobre eles, e eu fiquei bobo, irmãos, porque do mesmo jeito que aconteceu conosco, acontecia ali diante dos meus olhos com os gentios. Vocês se lembram disso? Pedro traz para o argumento da decisão um testemunho pessoal e traça uma linha histórica dizendo: naquela época vocês aceitaram que Deus havia alcançado os gentios assim como alcançara a nós, e vocês se alegraram comigo e se alegraram com Deus. Por que que agora, diante do relato de Paulo e Barnabé, vocês não estão se alegrando, antes estão tratando entre si? Porque ele argumenta, no versículo 11, concluindo a sua fala: nós cremos desde aquela época, e hoje não poderia ser diferente, que nós fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como também aqueles que o foram. Portanto, deixe-me dizer uma coisa para vocês, Concílio de Jerusalém: essa questão não é nova. Não é nova. Ela já foi discutida, ela já foi deliberada, já tem um pensamento consolidado. O pensamento consolidado é: ninguém é salvo a não ser pela graça de Deus. Nós temos o testemunho dos irmãos da cidade de Jope, na casa de Simão o curtidor, e eu estava lá, e vocês mandaram alguém para ver isso lá, e comprovou que foi desse jeito. Portanto, irmãos, nós estamos tentando retroagir uma questão que já está assentada. Jesus é a base da nossa salvação. A graça é a única condição vinda de Deus para nos salvar. E a fé é o único meio pelo qual eu, confiando nisso, sou salvo. Não tem lugar mais para a lei de Moisés, para obras e para a circuncisão. Ele falou. Depois falou Paulo. E aí Paulo, diz o texto no versículo 12, na medida em que a multidão silenciou, provavelmente repetiu o mesmo que já havia dito lá em Antioquia da Síria e que provocou todo a celeuma. Diz o texto que ele contava juntamente com Barnabé, veja aí no verso 12, quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. A participação de Paulo foi mínima no concílio de Jerusalém, mas foi fundamental. Ele já havia discutido com os irmãos que tinham levantado a questão lá em Antioquia, e provavelmente entrado no debate teológico mais profundo. Aqui ele se resume ao seguinte: irmãos, contra fatos não há argumentos. Deus promoveu sinais e prodígios. Se não fosse isso de Deus, Deus não teria feito entre eles sinais e prodígios. E nós contamos agora para vocês. E aí entra a participação do moderador Tiago. Tendo ouvido os irmãos Pedro, tendo ouvido e Paulo e Barnabé, sabendo qual é a queixa que trouxe todo mundo aqui, olha só o que Tiago diz.
Tiago então diz: irmãos, verso 13, atentai nas minhas palavras, e ele vai dar o parecer definitivo do concílio. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aí ele, nesse momento, traz menção a um texto do Antigo Testamento, dizendo que isto que estava sendo dito por Simão conferia com isso as palavras dos profetas, de que Deus haveria de restabelecer um tabernáculo, um lugar de habitação dele, que era mais do que um lugar, era um novo povo chamado igreja, formado por gentios e judeus, e isso Tiago expõe para eles. E então no verso 19 ele dá o veredito. Obviamente que nem tudo o que foi dito, nem todos os detalhes desse concílio estão registrados por Lucas, não caberia num capítulo. Mas as falas principais estão consignadas, e o juízo que Tiago profere está consignado a partir do verso 19. E ele diz: pelo que julgo eu que não devemos perturbar. E aqui, irmãos, está uma palavra importante. Originalmente no grego essa palavra significa amassar, apertar, oprimir alguém. Por isso que ele diz assim, que não devemos colocar sobre os ombros, sobre a cerviz, sobre o peso que eles mesmos não conseguiram levar, nem as suas gerações. Não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Não devemos colocar sobre eles um peso extra, só porque eles são judeus, melhor, gentios. Quando nós mesmos judeus, conhecendo tudo o que nós conhecemos, tendo a lei de Moisés às nossas gerações, não fomos capazes de levar. Isso me faz lembrar, irmãos, um momento em que Jesus repreende os fariseus nos evangelhos e diz assim: vocês são um bando de hipócritas, porque vocês coam o mosquito e deixam passar o camelo. Vocês são hipócritas porque vocês dão 2 voltas no planeta Terra para fazer um convertido dentre os judeus, dentre os gentios, e o torna judeu. E quando o torna judeu, coloca sobre eles um peso de tantas obrigações e tradições humanas que nem mesmo vocês nem vossos pais conseguiram carregar. O peso da religiosidade, do legalismo. Diante daquilo que ele fala, que não devem perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, Tiago, de maneira muito parcimoniosa, muito comedida, mas muito consensual também, estabelece 4 princípios simples para que os judeus e gentios observassem, principalmente para que os gentios, como uma concessão no sentido de entender que isso aqui era fundamental para os judeus, como também deveria ser fundamental para eles. E ele fala de 4 coisas. Primeiro, da idolatria. Ele diz no verso 20: mas nós devemos escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Os pagãos eram naturalmente idólatras. Quando você não tem a revelação do Deus verdadeiro, você cria deuses à sua imagem e semelhança. E como você não tem noção do culto a Deus, você cria cultos e adorações do seu jeito. E como você cria cultos e ações e orações do seu jeito, você oferece também oferendas a Deus do seu jeito. E era comum que os pagãos oferecessem comidas aos ídolos, como se os ídolos fossem agradados pelas comidas que recebessem. Era uma perversão daquelas ofertas que eram feitas, prescritas por Deus no Antigo Testamento. Então, Tiago diz: se você adora um novo Deus, que você conheceu por intermédio de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, você não pode estar tentando agradar com esses serviços, com essas oferendas aos ídolos que você serviu antes. Idolatria nunca mais. Depois Tiago diz que além de idolatria, eles não deveriam ter uma vida sexual pervertida, devassa, promíscua.
Ele diz que eles deveriam se abster de relações sexuais ilícitas. A palavra é a mesma que é usada no Novo Testamento, no livro dos Evangelhos, para traduzir a ideia de porneia. Um termo genérico que diz que tudo aquilo que não é feito de acordo com o que Deus prescreve na convivência de um homem e de uma mulher no casamento é porneia. A fornicação, o sexo entre pessoas antes do casamento é porneia. O adultério, sexo com uma pessoa fora dos vínculos do casamento é porneia. A relação que não seja entre um homem e uma mulher é porneia. A relação com animais é porneia. Tudo aquilo que não fosse prescrito segundo a Escritura, dentro do contexto do casamento, como forma de expressão do amor de Deus e do amor para com aquela pessoa que Deus nos deu, do sexo oposto, é porneia. E ele diz assim: olha, do mesmo jeito que vocês só devem adorar ao único Deus verdadeiro, vocês só devem ter relações sexuais com o homem e com a mulher que Deus lhes deu no casamento, conforme foi desde a criação. Saiam disso. Se vocês tiverem mais de um homem, mais de uma mulher, ou qualquer outro tipo de relação sexual ilícita, se você é nova criatura, você tem que abandonar isso. Curiosamente, queridos, quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 1, a partir do verso 18, que ele diz que a ira de Deus se revela sobre todos aqueles que, conhecendo a verdade, detêm a verdade e são impiedosos, ele alista justamente essas duas características, que um homem fora de Deus, longe de Deus, ele tende a ser idólatra e ele tende a ser promíscuo do ponto de vista sexual. Aqui já está a semente de uma ética que é absolutamente fundamental, que é a ética em relação a Deus, a primeira das duas tábuas da lei, os 4 primeiros mandamentos, e a ética em relação ao próximo, particularmente na questão da sexualidade. Depois ele acrescenta que eles também deveriam se abster da carne de animais sufocados e, consequentemente, do sangue. A maneira como os teólogos interpretam essa última parte é variada, mas todos eles dizem respeito a uma cláusula que era importante para os judeus. Os judeus entendiam, segundo a lei de Moisés, que a vida estava no sangue. Era uma regra que tinha uma interface espiritual e uma interface sanitária. Muitas das leis de Moisés tinham a interface sanitária para evitar que dos fluidos do corpo humano houvesse contaminação de doenças que poderiam vir pelo sêmen, pelo sangue, pela respiração, pelas gotículas e assim por diante, como nós estamos vivendo, diga-se de passagem, nos dias de hoje. Então, muitas regras da lei de Moisés eram regras para preservar o povo justamente de uma pandemia como nós temos hoje. Hoje nós sabemos que alguns dos animais que eram proibidos na lei de Moisés eram animais que, diante das condições sanitárias daquela época, e até mesmo se hoje não forem bem cuidados e bem tratados, transmitem doenças. Então era preservado, mas havia um aspecto outro, que era o aspecto do próprio sangue. E aqui tanto era o sangue, como alguns comentaristas entendem, que não deveria ser derramado de nenhum outro ser humano, e aí a cláusula é contra a morte, contra o assassinato, mas também que não estivesse incluído na morte por sufocamento dos animais, em que os fluidos do animal permanecem dentro dele. Por isso que ainda hoje, tanto judeus, inclusive muçulmanos, têm o seu sacrifício vazando todo o sangue do animal, para que não permaneça nada ali, e nenhum fluido do animal permaneça antes de ser comido. Por que isso era importante para aquele momento de transição? Porque eles haveriam de, em vários momentos, sentarem juntos na mesa, irmãos. Eles precisavam respeitar o fato de que, de onde eles vieram, os judeus tinham uma preocupação muito grande, já era um milagre que eles sentassem ao lado de um gentio na mesa. E agora, além disso, verem um gentio comendo uma carne sufocada, não tratada segundo as regras que eles eram acostumados, era uma afronta contra o amor cristão que me faz, sim, me abster do que eu gosto, se isso ferir a consciência do irmão.
Essa é uma regra básica, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas aquelas que são lícitas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas. Isso é um princípio ético. Tudo aquilo que mesmo eu podendo fazer, eu me torno escravo daquilo que eu faço, eu não devo fazer. Tudo aquilo que eu posso fazer, mas vai dar um mau testemunho a uma pessoa que ainda não tem uma segurança em Cristo, para não observar o comportamento dos outros e só fixar o olho em Cristo, eu devo me abster. É aquilo que Paulo chama aos Coríntios de débeis na fé, fracos na fé, imaturos na fé. Não é que eu necessariamente não possa fazer, mas que eu não devo fazer por respeito à consciência alheia, porque o amor é o vínculo da paz, e se eu puder me abster, eu não devo fazer. E nisso inclui muitas coisas, irmãos. Aqui está se referindo à carne, mas se refere, por exemplo, à bebida. Eu me recordo logo no início do meu pastorado, quando eu era pastor da igreja presbiteriana de Manaíra, que nós tínhamos um diácono naquela igreja, hoje já no Senhor, que tinha tido problemas seríssimos com o alcoolismo. Tinha feito coisas muito sérias na sua vida e estragado a sua vida por causa do alcoolismo. E eu me recordo da sua esposa, uma mulher muito crente ainda, hoje viva no Senhor, que chegou para mim e disse assim: pastor, tem como? Já que a Bíblia não diz que tem que ser vinho, mas diz que é fruto da videira, que o nosso cálice tenha suco de uva ao invés de vinho. E, irmãos, eu achei aquele cuidado dele tão singelo, porque ela sabia, como nós sabemos, que para um alcoólatra, uma pessoa que é alcoolista, usando um termo mais técnico e mais correto, um mero gole de álcool pode suscitar para ele um desejo desenfreado que o leva de volta ao vício. Nós nos abstivemos então de usar o vinho, porque havia alguém ali que poderia ser tentado a usar mal o vinho, que nós poderíamos nos abster sem nenhum problema. O que é que faria de diferença? Nenhuma. E o que não faz diferença para você, mas faz diferença muito para o outro, seu irmão na fé, você se abstém numa boa e não tem problema nenhum, porque você está respeitando a fé e a integridade da fé do outro, e isso é amor cristão. O que Tiago estava proferindo aqui, irmãos, era uma cláusula que poderia ser a salvação para que esse conflito deixasse de existir. Porque veja, quando você vai começando a legislar sobre o que pode e o que não pode na vida cristã, essa lista é interminável. O que Paulo estava querendo dizer, tem coisas essenciais. O que Tiago estava querendo dizer era o seguinte: tem coisas essenciais, idolatria de jeito nenhum. Idolatria de jeito nenhum. Vida sexual desenfreada de jeito nenhum. Agora tem uma coisa que, se eu fosse vocês, eu também me absteria. Veja que ele usa o termo, absteria. Abra mão se vai atrapalhar a vida de alguém. Não faça se vai fazer o mal a alguém. Se você está no seu ambiente familiar, em que você abriu uma garrafa de vinho para você, para sua esposa, para as pessoas que lhe conhecem, não causará nenhum mau testemunho, não há nada na Bíblia que lhe proíba disso. Mas se há fracos na fé, pessoas novas na fé, especialmente crianças, adolescentes, pessoas que eventualmente possam estar sendo afetadas, você pode e deve se abster. Há um ditado popular, que eu não sei exatamente como é a melhor versão, mas diz assim, que nós devemos, em terra de gente baixa, nós devemos nos acocorar, alguma coisa desse tipo. Em outras palavras, nós devemos ir na medida das pessoas que nós estamos ao redor. Me lembro que quando levei o primeiro grupo a Jerusalém, para conhecer a Terra Santa, que foi nos dito, olha, é preciso cobrir a cabeça e os ombros com algum tipo de véu para que você entre, por exemplo, na esplanada do templo, porque lá, no caso, tanto judeus como muçulmanos entendem que aquela parte da cabeça da mulher, o véu, os seus ombros, é algo que deveria ser coberto dos olhos de outros homens. E se você estiver de calça comprida, lá na porta da esplanada do templo, tem umas saias grandes que você coloca com o velcro e cobre.
E uma pessoa disse assim: mas isso é muito legalismo. Não, não é legalismo, é respeito pelos outros. E se há de conviver numa comunidade cristã, é preciso de ter convivência e respeito na convivência. A partir dali, judeus e gentios haveriam de sentar à mesa. A partir dali, eles seriam um concílio da igreja. A partir dali, eles formariam presbiteratos das igrejas, gentios e judeus. Se Tiago fosse tentar descer a todos os detalhes e não estabelecer uma regra básica, nunca teria fim aquela discussão. Ele diz assim: olha, sexo desenfreado não, aí não tem transição. Idolatria, não, aí não tem flexibilidade. Mas se abstenham daquilo que é sacrifício, daquilo, que é animal sufocado. Se abstenham por amor aos nossos irmãos judeus. O que acontece? Diante do que Tiago profere, verso 22, eles entenderam que precisavam mandar uma carta, uma epístola com a decisão, e o fazem. Elegem não apenas Paulo e Barnabé, que precisavam voltar para Antioquia da Síria, mas também 2 irmãos, Judas Barsabás e Silas. Silas viria a se tornar um companheiro de viagem posteriormente de Paulo. Escrevem uma carta e mandam para aquelas regiões onde o problema estava mais intenso: Antioquia, veja aí verso 23, Síria e Cilícia. O que acontece, irmãos, quando esse tipo de postura e de decisão ocorre no meio da igreja? Verso 30 e diante diz que quando eles reúnem a comunidade e entregam a epístola, leem, veja o verso 31, sobremaneira se alegram pelo conforto recebido. A igreja mostra que é uma igreja. Mesmo em Jerusalém ou em outro lugar, tem o mesmo pensamento. Para um pouquinho e pense comigo. Aparecem uns homens lá na Ásia Menor, pregando o Cristo e promovendo a eleição de novas igrejas, a plantação e eleição de novos líderes. Aqueles homens não sabiam de onde eles vinham, a não ser que vinham de Jerusalém, enviados por uma igreja em Antioquia da Síria, que eram judeus de origem. Mas que nova seita era essa? Que nova religião era essa? Havia um risco de uma fragmentação já no início. Uma decisão como essa cria unidade, traz conforto e alegria para aquela igreja, mostrando que judeus e gentios podiam conviver juntos. Quando eu li o texto, eu terminei dizendo assim: por ora a questão estava resolvida. E por que por ora? Porque por todo o século I, essa questão voltou em alguns lugares e se tornou a chamada questão judaizante, que fez, como eu mencionei, Paulo ter que escrever a carta aos Gálatas, mas não mais dentro da igreja. Eram lobos vorazes que vinham de fora para perturbar as igrejas, e esta carta era lida e sanava o problema. E quando não sanava, o apóstolo escrevia uma epístola, como escreveu aos Gálatas. No início eu disse assim, que ao final eu gostaria de aplicar ao que hoje você vive como cristão. Existe uma palavra hoje, ou 2 palavras, que são muito mal interpretadas por nós cristãos, ou por parte do cristianismo. É a palavra pluralidade e a palavra inclusão. Essas 2 palavras têm sido usadas para relativizar o que não é relativo e absolutizar o que não pode ser absoluto. De que maneira? Quando nós dizemos que a igreja é uma igreja de corações amigos e braços abertos, portanto, nós poderíamos dizer, se não fôssemos mal interpretados, que essa é uma igreja inclusiva, é porque ninguém será colocado para fora desta igreja ou de qualquer igreja cristã séria, por qualquer questão de ordem pessoal, espiritual, moral, porque nós entendemos, assim como aconteceu conosco, que Deus salva os que precisam ser salvos, e os que precisam ser salvos são salvos porque estão perdidos. Deus não foi enviado em Jesus Cristo para os sãos, mas para os doentes.
Nesse sentido, Deus não faz acepção de pessoas, se a pessoa é religiosa ou não, se é católica romana, do espiritismo, da umbanda, do candomblé, todos são convidados a conhecer o Criador e a se submeter ao senhorio de Cristo. Cristo é o pomo ali que faz com que todos são atraídos para eles, porque não há nenhuma salvação em nenhum outro, Atos 4:12, senão em Cristo Jesus. Mas isso não significa, irmãos, que ao dizermos que poderíamos dizer que somos uma igreja inclusiva, porque queremos incluir todos os que Deus mandar para nós, que uma vez chegando à igreja, que uma vez conhecendo o Evangelho, a pessoa poderá viver de qualquer maneira, porque se não for, nós não estaremos sendo uma igreja que respeita as pessoas. Não é isso que o Evangelho ensina. O que o Evangelho ensina é que Deus nos recebe do jeito que somos, mas nos transforma naquilo que Ele deseja que sejamos. Deus recebe a qualquer um do jeito que qualquer um chega até Ele, mas uma vez chegando, nós não temos um livre passe para continuarmos a viver uma vida de todo jeito, pensando que Deus vai nos abençoar de qualquer maneira. A palavra de Deus continua valendo e a lei do Senhor continua valendo do ponto de vista moral e ético para dizer o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E o que é que não agrada a Deus? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhe darás culto, não lhe prestarás culto. Santificarás o meu nome, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Separarás para ti um dia de repouso e de descanso e consagrarás esse dia ao Senhor. Honrarás a teu pai e a tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. A lei moral, os 10 mandamentos, continua valendo hoje, porque elas expressam o caráter de Deus, e se alguém é de Deus, vai querer agradar ao Deus que o salvou. Nós não seremos fundamentalistas, ou de qualquer outro dos nomes que normalmente se dão àqueles que prezam pela palavra de Deus ao dizermos isso. Teremos sim uma igreja plural, em que sentido? Em que nós temos origens diferentes, caminhamos por caminhos diferentes e Deus alcançou a cada um de nós, e naquilo que não for essencial, nós teremos as nossas opiniões e respeitaremos as opiniões dos outros, mas naquilo que for essencial, não há margem, porque o que está essencialmente tratado pela palavra de Deus é a vontade de Deus que subordina cada um de nós, que vincula cada um de nós. Então a ideia de que nós devemos ser inclusivos e pluralistas não vai até o limite absoluto, e isso não se torna uma verdade absoluta, e não relativiza o que Deus torna e diz que é absoluto na sua palavra. Isso é importante, queridos irmãos, e aqui eu chamo a atenção particularmente dos jovens, porque dia após dia nós estamos sendo bombardeados com a ideia de que os cristãos, especialmente os cristãos evangélicos protestantes, são fundamentalistas, são homofóbicos, são intolerantes, são incapazes de abrir o coração e os braços para receber todos aqueles que pensam diferente, respeitando suas convicções, mas não deixando de proferir a verdade. A verdade é, irmãos, que cada dia mais, assim como eles tentavam oprimir e amassar aqueles gentios com o legalismo que era típico da religiosidade judeu, hoje nós temos um outro tipo de intolerância legalista. É o que nos tenta obrigar a relativizar a verdade de Deus para abrir a porta para que qualquer pessoa, sob qualquer pretexto, para viver qualquer vida, de qualquer forma, se sinta recebido, acolhido, não apenas respeitado, mas aceito de qualquer maneira. E isso não é o Evangelho. Vivemos uma época muito difícil,
Isto aqui nos ajuda a entender o que é essencial e que nós não podemos abrir mão daquilo que é relativo. E no que é relativo, será relativo. Será acolhido, respeitado. Posições políticas e ideológicas, se você as tem, sustente-as com bons argumentos e boa fundamentação. Seja coerente naquilo que você acredita e vá na direção do que você vê. Veja a história, não esqueça. Compare os posicionamentos políticos com a Escritura Sagrada. Mas isso é opinião. Se Cristo é ou não o único Salvador, não é opinião nessa igreja. Isso é essencial. Que Cristo é o cabeça desta igreja não é opinião, é fundamental. Que o governo da igreja se baseia no governo dos presbíteros, nós vimos hoje, mais uma vez, sim, isso não é opinião, está na Escritura Sagrada. Que a única maneira de ser salva por intermédio da fé em Jesus Cristo não é opinião, está na Escritura Sagrada. Que nada do que você tem pode lhe dar direito de barganhar com Deus, e que Deus não lhe abençoa se você der muito, isso não é opinião. É princípio básico. Deus lhe ama e lhe salva pela graça, não pelo que você faz ou deixa de fazer. Esse concílio foi fundamental porque lastreou muitas outras decisões ao longo da história e ainda hoje nos falam o coração, para não absolutizar o que é relativo e para não relativizar o que é absoluto. Para uma igreja nascente foi sobrevivência, para nós, 2000 anos depois, continua sendo sobrevivência, para que a igreja não se perca num mundanismo que a torna parecida a tudo que está lá fora, mas também não se perca a um legalismo que a fecha em 4 paredes, sem ser uma igreja de corações amigos e de braços abertos. Esse equilíbrio é aqui que nós encontramos. Que Deus nos abençoe e ajude você a praticá-lo e a cada um de nós, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, dá-nos sim, Pai, a clareza daquilo que a Tua palavra nos ensina e ajuda-nos a aprender com esta decisão o que é essencial na nossa fé para convivermos mesmo com pessoas que pensam diferente umas das outras, de origens diferentes, de histórias de vida diferentes, entre os nossos judeus e os nossos gentios. Que o Senhor nos dê a essência da fé, da salvação em Cristo Jesus, e nos permita, naquilo que é relativo, sermos relativos, mas naquilo que é absoluto, jamais abrirmos mão. Dá-nos essa sabedoria e essa graça, pois é assim que nós te oramos, em nome e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.